A nossa tradição. Apresentamos o Reingrid, o programa que cultiva a tradição alemã na cidade de Agudo. Acompanhe. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung Reingrid bei Radio Agudo 90,1 FM. Ich bin Rainer und zusammen mit Ingrid sprechen wir heute über die deutsche Sprache. Eine der großen Kultursprachen Europas. Deutsch ist nicht nur Muttersprache von über 100 Millionen Menschen, sondern auch eine wichtige Wissenschafts- und Literatursprache. Denken wir da an Goethe, Schiller, Thomas Mann oder an die NobelpreisträgerInnen, die auf Deutsch publiziert haben. Wir werden heute ihre Geschichte, ihre Vielfalt und ihre Zukunft der deutschen Sprache beleuchten. Bom dia e bem-vindos ao programa Reingrid na 90.1 FM da Rádio Agudo. Eu sou a Ingrid e junto com o Rainer vamos falar hoje sobre a língua, o idioma alemão. Uma das grandes origens do idioma alemão e a língua mais cultivada na Europa. O alemão não é apenas a língua materna de mais de 100 milhões de pessoas, mas também uma língua importante para a ciência e a literatura. Basta lembrar de Goethe, Schiller, Thomas Mann ou dos ganhadores do Prêmio Nobel, que publicaram em alemão. Hoje vamos explorar sua história, sua diversidade e seu futuro. Temos uma música maravilhosa no programa, uma seleção muito especial para animar esta manhã de sábado, dia 6 de junho de 2026. Aliás, a manhã já começou bem animada, nós estamos um pouco atrasados, mas conhecemos a Dona Vilma, que foi o maior sucesso aqui. Aqui na Avenida Concórdia, em Agudo, são 10 horas e 38 minutos e uma temperatura de 20 graus. Uma manhã linda de outono. Na Alemanha, são 15 horas e 38 minutos da tarde e uma temperatura de 24 graus. Maravilhoso dia hoje na Alemanha. O fuso horário é de 5 horas. Você pode assistir o programa Reingrid através das plataformas digitais da Rádio Agudo, acessando no Facebook, no YouTube ou no Face do Reingrid. Vamos começar com a nossa primeira seleção musical. A abertura musical de hoje é com Ben Zucker, De Sonne entgegen, ao encontro do sol. Die Wurzeln der deutschen Sprache reichen bis ins 6. Jahrhundert zurück. Aus dem Althochdeutschen entwickelte sich das Mittelhochdeutsche, die Sprache der Minnesänger und mittelalterlichen Dichter. Mit dem Neuhochdeutschen, das sich ab dem 16. Jahrhundert durchsetzte, entstand die Grundlage der heutigen deutschen Standardsprache. Martin Luthers Bibelübersetzung von 1522 war ein Meilenstein. Sie machte die Sprache für breite Bevölkerungsschichten zugänglich
und trug zur Vereinheitlichung dabei. Die deutsche Sprache ist nicht nur Hochdeutsch, sie lebt von ihren Dialekten. In Deutschland gibt es über 250 verschiedene Mundarten, Dialekte. Jeder Dialekt hat eigene Wörter, eigene Grammatik und eine besondere Aussprache. Lasst uns einen kleinen Rundgang durch die Bundesländer machen, vom hochdeutschen Wort zum Dialektwort. As raízes da língua alemã remontam do século VI. Do alemão, do alto alemão antigo, surgiu o médio alemão, a língua dos trovadores e poetas medievais. Com o alemão moderno, que se consolidou a partir do século XVI, nasceu a base da língua padrão atual. A tradução da Bíblia por Martinho Lutero, em 1522, foi um marco. Tornou a língua acessível para grande parte da população e contribuiu para sua unificação. A língua alemã não é apenas o alemão padrão. Ela vive de seus dialetos. Na Alemanha, existem mais de 250 variedades regionais de dialetos. Cada dialeto tem palavras próprias, gramática particular e uma pronúncia distinta. Vamos fazer um passeio pelos estados alemães, da palavra em alemão padrão para a palavra do dialeto. Mas antes de fazer isto, vamos escutar mais uma música. Essa música é bem moderna, é o que a juventude está escutando no momento na Alemanha. Então, preparem-se, aumente o volume e vamos escutar a música de Dardan e AZ, Pamu. Ja, und nun kommen einige Beispiele nach einem Bundesland und den Regionen, Hochdeutsch und Dialekt. Agora nós vamos trazer alguns exemplos de algumas regiões, o original e o dialeto. Ja, und im Bundesland Bayern sagt man Guten Tag, in Dialektform Grüß Gott. Na Baviera, por exemplo, quando se dá o bom dia, se fala Guten Tag no Hochdeutsch, no alemão original. E no dialeto a gente fala Grüß Gott, que a tradução seria saudar a Deus. Im Bundesland Berlin sagt man für ich, Icke. Em Berlim, as pessoas não dizem ich quando vão falar eu, eles falam Icke. Nun kommt Hamburg. In Hamburg sagt man Guten Morgen, Moin. Em Hamburgo, quando se vai falar bom dia, Guten Morgen, eles falam Moin. Esse Moin é uma saudação que pode ser de manhã, de meio-dia e de noite. Se falar Moin, pode usar durante 24 horas. Genau, den ganzen Tag Den über. ganzen Tag. Ja. In Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet, sagt man für ich stehe um die Ecke, ich stehe um Ecke. Na região do Ruhr, quando se falam eu estou parado numa esquina, ich stehe um die Ecke, se fala no dialeto ich stehe um Eck. In Sachsen sagt man für die Kartoffel Erdäpfel. Na Saxônia, quando se vai falar comprar batata ou se refere à batata, não se fala Kartoffel, eles falam Erdäpfel. Im Bundesland Hessen sagt man für sprechen Babbele. Na região de Hessen, quando se vai falar que alguém está conversando, falando, eles não falam sprechen, eles falam Babbele. Im Bundesland Baden-Württemberg sagt man für sprechen Schwätze. E na região de Baden-Württemberg, quando as pessoas conversam, eles também não falam estamos sprechen, eles falam wir schwätzen. Im Bundesland Rheinland-Pfalz sagt man für Mädchen Mädchen. Na Renânia, quando se refere a meninas, geralmente deveria se falar Mädchen, mas eles falam Mädchen.
Und in Thüringen, im Bundesland Thüringen, sagt man für Junge Bursche. Ein sehr altes deutsches Wort. Na Turíngia, as pessoas usam a expressão bem antiga quando se referem a meninos, Junge. Eles não falam Junge, eles falam Bursche. In Schleswig-Holstein sagt man für kleines Kind Lütten. Em Schleswig-Holstein, quando se refere a uma criança pequena, kleines Kind, eles falam Lütten. Im Saarland sagt man für sehr gut gemocht. No Sari, eles não falam sehr gut para algo que está muito bem, eles falam gut gemocht. Ja. In Niedersachsen sagt man für reden schnacken. Na Baixa Saxônia, não se fala reden para conversar, se fala schnacken. Im Bundesland Brandenburg sagt man für ja, jo. Na parte de Brandemburgo, para um simples ja, não se fala, para um simples sim, não se fala ja, se fala jo. Jo, ja. Im Bundesland Rheinland, in Köln, sagt man für Kartoffel Erdäpfel. Na Renânia, eles não falam kartoffel para batata. Lá eles falam a pronúncia mais prolongada ainda, tem 3 E's pontilhados. Äpfel. Erdäpfel. Ja, ist sehr schwer. Im Rheinland Düsseldorf sagt man für Junge Panz. Das sagt man aber auch im gesamten Rheinland. Panz. Na Renância, a pronúncia para um jovem em toda a Renânia não é Junge, é Panz. Im Rheinland, in der Stadt Bonn, meiner Heimatstadt, sagt man Guten Abend, Guten Abend. Na Renânia, que é a parte onde o Rainer nasceu, quando se diz boa noite, Guten Abend, lá as pessoas falam Guten Abend. O Rainer também fala. Guten Abend. Ja, das waren jetzt einige Worte, Sprüche, die aus den Dialekten aus der Bundesrepublik Deutschland, also aus Deutschland stammen, die heute noch so gesprochen werden. São só alguns exemplos de dialetos que são falados até hoje assim. E isso é muito difícil, principalmente para um estrangeiro que chega lá, entender esse dialeto. Das ist sehr schwierig für einen Ausländer, das zu verstehen, wenn die Deutschen diesen Dialekt sprechen. Das ist wohl wahr. Ja, jo. Jetzt wollen wir doch mal ein bisschen rheinländisch sprechen. Ja, não, jetzt hören Wir haben Musik. noch ein bisschen Zick. Wir hören jetzt aber Musik. Nós vamos escutar uma música. A próxima música, eu vou contar um pouquinho dessa música, porque quem entende alemão, consegue compreender. Mas quem não entende o alemão é um pouco difícil. Mas eu vou falar depois dessa música. Vamos primeiro escutar essa música. A música é de Alexander Eder. Für diesen Moment, para este momento. Alle Dialekte, egal wo auch auf dieser Welt, sind ein Schatz der deutschen Sprache. Sie unterscheiden sich nicht nur in der Aussprache, sondern oft auch im Wortschatz. Im Rheinland zum Beispiel sagt man Erdäpfel statt Kartoffel. In Hessen Babbele statt Sprechen und in Hamburg grüßt man mit einem kurzen Moin für den ganzen Tag. Diese Vielfalt macht deutsche Sprache bunt und lebendig. Dialekte sind Identität. Sie verraten sofort, wo jemand herkommt. Und sie sind Kultur. Ob im Karnevalslied aus Köln, im Volkslied aus Bayern oder im Kabarett aus Berlin. Dialekte haben der Sprache Herz und Seele gegeben. Dialekte prägen auch die Kultur. Dialekte sind also nicht nur Alltagssprache, sondern auch Kunstform. Os dialetos são tesouro da língua alemã. Eles não diferem apenas na pronúncia, mas muitas vezes também no vocabulário. No Reno, por exemplo, dizem Erdäpfel em vez de batata. Em Hessen, Babbele em vez de falar. E em Hamburgo, cumprimentam com um simples Moin. Essa diversidade torna o alemão colorido e vivo. Os dialetos são identidade, revelam imediatamente de onde alguém vem. E são cultura, seja numa canção de carnaval de colônia,
numa música popular da Baviera ou num cabaré berlinense. Os dialetos são coração e alma à língua. Os dialetos também moldam a cultura. Os dialetos não são apenas língua do cotidiano, mas também forma de arte. A próxima música é cantada em um dialeto da Renânia, em homenagem ao Rainer, para ele relembrar do dialeto, para ele não esquecer, já que está em agudo aqui mais um ano. Das nächste Lied ist für dich, damit du dein Dialekt wieder hörst und nicht vergisst, du bist jetzt schon so lange in Brasilien. Ja, aber die Höhner, das ist eine Karnevalssängergemeinschaft und die singen jetzt Hochdeutsch. Die singen nicht auf Platt. Não, aber ein bisschen Plattdeutsch ist dabei. Also, a próxima música, às 11 horas da manhã, em agudo, é Höhner, schenk mir dein Herz. Me dá o teu coração de presente. Sing. Ja, das war die Gruppe De Höhner. De Höhner ist auf eigentlich Plattdeutsch und heißt Die Hühner. Sim, o grupo musical Höhner, traduzido para o português, seria Galinha. Genau. Und die Gruppe, die da gesungen hat Hochdeutsch gesungen. Und das hat jeder gehört und kommt aus dem Rheinland, aus Köln. O grupo cantou em alemão e vem da Renânia. Só para falar ainda. Pronto, Rainer, vamos prosseguir? Sing. Heute ist Deutsch die meistgesprochene Muttersprache in der Europäischen Union. Deutsch ist die Muttersprache von über 100 Millionen Menschen. Es ist Amtssprache in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und in Belgien. Auch im Ausland gibt es deutsche Minderheiten, die ihre deutsche Sprache pflegen. Hoje, o idioma alemão é a língua materna mais falada da União Europeia. O alemão é a língua materna de mais de 100 milhões de pessoas. É idioma oficial na Alemanha, Áustria, Suíça, Liechtenstein, Luxemburgo e Bélgica. E mesmo fora da Europa, existem comunidades alemãs que mantêm vivo o idioma alemão. Mas antes de falar quais são esses países, vamos seguir com a seleção musical. São 11 horas e 5 minutos aqui na Avenida Concórdia e nós vamos escutar Millennium Kid, Mal JBS, Vielleicht, Vielleicht, Talvez, Talvez. Deutsche Sprache im Ausland. Wir haben lange gesucht, um ein Beispiel zu finden, sind aber dann ganz schnell auf Südamerika gekommen. Und wer will es uns verdenken? Brasilien nehmen wir als Beispiel. A gente procurou muito tempo quais os países que falam mais alemão do que na Alemanha, na comunidade europeia. Depois de muitas pesquisas, chegamos à conclusão que é o Brasil. Genau. In Südamerika hat Brasilien die größte deutschsprachige Gemeinschaft. Sie ist stark durch deutsche Einwanderer, Auswanderer aus Deutschland ab 1824 und vor dem Ersten Weltkrieg geprägt. Schätzungsweise 1,5 Millionen Brasilianer sprechen Deutsch als Muttersprache, inklusive Portugiesisch. Damit ist Deutsch die zweithäufigste Muttersprache des Landes. Darunter fallen sowohl ältere Generationen und jüngere. Die traditionellen Dialekte wie den, jetzt muss ich langsam sprechen, Rio-Grandenser Hunsrückischen, ich hoffe, und den Pommerischen sprechen und als Kulturerbe pflegen. Die deutsche Sprache ist in vielen Gemeinden im Schullehrplan verankert. Und natürlich die Nachfahren, die das in der Schule erlernte Hochdeutsch sprechen. Die Sprache ist vor allem im Süden und Südosten von Brasilien konzentriert. Mehrere Kommunen in Rio Grande do Sul haben Deutsch als offizielle zweite Amtssprache anerkannt. Na América do Sul, o Brasil possui a maior comunidade de falantes de alemão. Ela foi fortemente moldada pela imigração alemã a partir de 1824 e também pelo grande fluxo antes da Primeira Guerra Mundial. Estima-se que
1,5 milhões de brasileiros falam alemão como língua materna. Com isso, o alemão é a segunda língua materna mais falada do país. Esse grupo inclui tanto gerações mais antigas quanto jovens que falam e preservam dialetos tradicionais, como o Hunsrückisch, rio-grandense e o pomerano, reconhecidos como patrimônio cultural. A língua alemã está presente no currículo escolar de muitos municípios, especialmente no sul. E, claro, há também os descendentes que falam o alemão padrão, o Hochdeutsch, aprendido na escola. O uso do alemão se concentra principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Várias cidades do Rio Grande do Sul reconheceram o alemão como segunda língua oficial. Que coisa boa! Vamos preservar esse idioma aqui no Brasil, que é tão importante para nós. Seria bom se Agudo também continuasse nessa preservação. Vamos fazer de tudo para que continue. Vamos escutar uma música. Vamos escutar a música de Michele, So oder So, assim ou assim. So oder so möchten wir euch heute mit in die Sendung einbeziehen. Welches deutsche Wort ist euer Lieblingswort? Vielleicht Fernweh, das die Sehnsucht nach der Ferne beschreibt. Oder Schadensfreude. Schadensfreude ist, wenn einer anderen Person etwas Schlechtes passiert und ich freue mich darüber. Schreibt uns, welche Wörter euch faszinieren und welche ihr öfters benutzt. Sim, agora queremos envolver um pouco vocês, ouvintes. Qual é a sua palavra alemã favorita? Talvez Fernweh, que descreve a saudade de lugares distantes. Ou Schadenfreude. Schadenfreude é quando, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Você vê uma pessoa caminhando na rua, ela escorrega e cai. O que você faz? Você dá risada. Isso é Schadenfreude. Escrevam para nós quais são as palavras que fascinam vocês e que vocês guardam ou lembram ou que vocês usam diariamente. A gente está interessado em saber se vocês têm uma palavra favorita. Agora, nossa próxima música, enquanto vocês vão escrever, nós vamos escutar uma música. Essa música é muito divertida. E essa música eu vou explicar um pouquinho. De Musik muss ich ein bisschen erklären. O pessoal que entende alemão vai entender e vai dar gargalhadas. Para os brasileiros que não entendem o alemão, a música fala da visita dos parentes, quando os parentes vêm. E um menino fala que a mãe obrigou ele a ir junto porque os parentes se encontram. E ele vai, ele não tem vontade de ir, mas ele vai, mas ele sabe que todos vão estar sentados, tudo vai estar bem, até a tia falar uma frase e todo mundo brigar, discutir, mas como são parentes, sempre voltam a se encontrar de novo. É muito divertido. Vamos escutar a música de Ryan, Verwandtschaftstreffen. Ja, ich habe viel gelacht, Verwandtschaftstreffen. Ja, auch in Deutschland. Principalmente quando o vô fala de política, wenn der Opa von Politik eskaliert ist. Ja. Also dieses deutsche Lied sollte eigentlich auch auf Portugiesisch übersetzt Sim, werden. tem que traduzir em português. Glaube, das wäre sehr lustig. É muito divertido. Ja, die deutsche Sprache verändert sich ständig. Neue Wörter entstehen, andere verschwinden. Institutionen wie die Stiftungen und Vereine in Deutschland setzen sich dafür ein, die Sprache zu fördern und zu pflegen. Man arrangiert sich besonders gegen den übermäßigen Gebrauch von Anglizismen. Das heißt Ausdrücke oder Wörter, die aus dem Englischen in eine andere Sprache übernommen wurden. Das ist in Deutschland zurzeit sehr, sehr häufig zu sehen. Die Diskussion ist spannend darüber, soll man die Sprache schützen, die deutsche, oder den Wandel akzeptieren? Fakt ist, Sprache lebt und spiegelt die Gesellschaft wider. A língua alemã está em constante transformação. Novas palavras surgem, outras desaparecem. Instituições como fundações e associações dedicadas à língua alemã trabalham para promover e preservar o idioma. Há um esforço especial para conter o uso excessivo do anglicismo, ou seja,
expressões ou palavras do inglês incorporadas a outra língua. Isto na Alemanha, no momento, está acontecendo muito, muito, muito. Que o inglês está entrando no dialeto. Isso não é mais totalmente alemão, vai para o inglês, algumas palavras. O debate é interessante. Devemos proteger o idioma ou aceitar sua mudança? O fato é que a língua, idioma, está viva e reflete a sociedade. Nós já tivemos bastante chamadas aqui e muitas pessoas nos escreveram, viele Leute haben schon geschrieben und auch angerufen, aber wir warten noch ein bisschen. Es gibt 3 Wörter, die immer wieder genannt werden. Tem 3 palavras que sempre são mencionadas, já tivemos várias chamadas e mensagens, mas vamos esperar mais um pouco para divulgar. Vamos escutar a música, são 11 horas e 22 minutos. Nino De Angelo, Wer bringt dich nach Hause? Quem leva você para casa? Und manchmal sorgt Deutsch für ein Schmunzeln. Das Wort Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist das längste Wort laut deutschem Duden mit 44 Buchstaben und zeigt, wie im Deutschen durch Aneinanderreihung von Substantiven, Komposita, sehr lange Wörter gebildet werden können. Es gibt noch ein Wort mit 86 Buchstaben, was aber nicht mehr anerkannt wurde als längstes deutsches Wort. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute 60 Minuten lang über die deutsche Sprache gesprochen. Die deutsche Sprache ist reich, vielfältig und lebendig. Sie verbindet Menschen über Grenzen hinweg. Bleibt neugierig und vielleicht habt ihr heute ein neues deutsches Wort gelernt. Ich wünsche euch einen erfüllten, glücklichen und erfolgreichen Tag. Auf Wiederhören. E às vezes o alemão provoca um sorriso. A palavra Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung é a mais longa registrada pelo Duden, com 44 letras, e mostra como em alemão, pela junção de substantivos compostos, pode ser formadas palavras muito extensas. Existe ainda uma palavra com 86 letras, mas que já não é mais reconhecida como a mais longa do vocabulário alemão. Eu sempre contava as letras para saber se eu tinha escrito a palavra certa. Isso é muito difícil no alemão. Queridos ouvintes, hoje, nesses 60 minutos, vimos que a língua alemã é rica, diversa e vibrante. Ela conecta pessoas além das fronteiras. Mantém a curiosidade e talvez aprendam hoje uma nova palavra em alemão. Para finalizar, antes de escutar a música no dialeto de Colônia, nós vamos falar 3 palavras ou frases que os ouvintes nos passaram. Also 3 habe ich jetzt rausgesucht, was unsere Zuhörer uns geschrieben haben. Es sind sonst zu viele, aber einiges hat sich wiederholt. Em Agudo, ou na região de Agudo, as pessoas que acompanham a Rádio Agudo escreveram algumas frases e palavras em alemão que elas acham muito interessantes, ou que elas usam seguidamente. Muito usado é aber Leute, mas gente, quando as pessoas conversam aqui. Achei bem interessante, a gente realmente escuta isso, aber Leute. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Outra palavra que eles acham interessante e maliciosos também aqui, escrevem Butter, que é manteiga. Butter, mas se pronunciar de uma forma mais errada, assim, já é outro significado no português. Wenn man das anders ausspricht, hat das im Portugiesisch schon eine andere Bedeutung. Mas isso as pessoas acham Butter interessante. Ou outra frase que também me chamou a atenção, que os ouvintes escreveram, Was está los? O que está solto, traduzindo para o português. Mas a gente se refere num acontecimento, não que tenha um parafuso solto. Was está los? Muito interessante, e vamos continue nos escrevendo, que no próximo sábado a gente divulga mais. Mas agora nós vamos escutar uma música muito animada, para embalar vocês para esse sábado, e o Rainer gosta muito dessa música. Brings, Kölsche Jung. Das war ein typisch Kölsche Lied, ein plattdeutsches Lied, also ein Dialektlied aus meiner Heimat. Karneval ist die Gruppe Brings immer präsent.
Sim, essa foi uma canção da terra natal do Rainer, e o grupo Brings sempre está presente nas comemorações, principalmente no carnaval. Em Colônia é comemorado um carnaval bem diferente do Brasil, mas se comemora. Vamos finalizar? Sim. Machen wir das zu Ende jetzt das Programm? Sim. Vamos mandar um abraço para a Multitem, que nos ligou. Ela está na sintonia. Um abraço, Multitem, sempre na sintonia. Vamos encerrar o programa, queridos ouvintes. Muito obrigada pela sintonia de hoje. Agradecemos os trabalhos técnicos aqui no estúdio do Silmar. Silmar, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Foi um prazer. Esperamos encontrar vocês no próximo sábado, nas mesmas ondas, as ondas do coração, na 90.1 da Rádio Agudo. Tenham todos um bom final de semana. Ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Ouvimos Raingrid todos os sábados das 10h30 às 11h30. Um programa onde você pode ouvir histórias, músicas e notícias que celebram a nossa cultura germânica.